E o Senhor se lembrou de Sara, como tinha dito, e lhe fez que tinha lhe falado. E Sara engravidou e deu um filho a Abraão, e a sua velhice no tempo determinado de que Deus tinha falado. Sarai, ela sabe que ele tem uma promessa, e não é porque o tempo passou, Deus deixou de ser Deus para fazer cumprir a palavra dele. Só que nosso comportamento no tempo da espera, de fato, se eu não tenho um comportamento de fé em Deus, de carregar a promessa dele, muita coisa eu, com a minha ansiedade, eu posso atrapalhar outros que estão caminhando com fé. Você vê que ela vai conversar com Abraão, e ela vai persuadir a ele, ela vai conseguir convencê-lo, um homem que está caminhando por fé, um homem que conhece a Deus, que está caminhando com Deus, um caminho, mas por uma conversa, por uma situação, deixa se envolver por uma conversa, por uma ansiedade ali, gera o quê? Uma atitude, porque toda atitude tem uma consequência. Não adianta a precipitação, a nossa ansiedade vai gerar em nós uma precipitação e vai gerar consequência. Cuidado, não deixa que a ansiedade te domine. Em 1 Pedro vai dizer: ei, lançai no Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade no tempo da espera, nós temos que saber dominar a nossa emoção, porque o crente não é conduzido por emoção, o crente é conduzido pelo Espírito. E se você está ansioso, vai orar, vai fazer conhecer a Deus a tua oração, aquilo que você precisa, e Deus vai aquietar o teu coração, Deus vai aquietar a tua alma, e não vai deixar que você tome nenhuma atitude precipitada. Nós podemos ver que este tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde a ansiedade, as emoções têm feito muitas pessoas sofrerem por causa da ansiedade, se precipitam. Mas Deus não nos chamou para andar por vista. Não é o cenário, não é o que eu estou vendo, não é a notícia que eu recebi, não é porque está demorando, eu acho que está demorando, não. E quando Deus me revelou essa palavra, eu fui vendo na minha vida, porque eu estou aqui gestante vou fazer 7 meses sábado que vem. E há 17 anos Deus nos fez essa promessa. 17 anos atrás Deus falou que me daria uma menina. E com isso o tempo foi passando, a gente ficava ansioso, sim. Mas eu falava, o tempo de Deus. Eu tive 3 abortos. E com isso gera frustrações, mas eu nunca deixei de confiar. Meu esposo sempre colocava a mão no meu ventre e falava: vem Maria, nós estamos te aguardando. Eu vou ser pai. O médico falou que ele não poderia. O médico falou depois, 3 meses antes de eu descobrir que eu estava grávida, Andréia, o médico falou assim: nós vamos ter que tirar o teu útero. Você está com enfermidade no útero, você não pode chorar, é impossível, desista. Sabe por quê? Porque quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa, muitas coisas tentam entrar no meio, intervir, para deixar tirar a tua fé. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deixa passar o tempo, mas a palavra não vai passar. Deus vai cumprir a promessa na tua vida, ainda que o cenário diz que não, ainda que tudo dizem que não, mas quem dá a última palavra é Deus. É Ele quem determina. Foi Ele quem fez a promessa e Ele se responsabiliza. Eu costumo dizer que Deus não é irresponsável. Deus não é menino. Deus é Deus poderoso para fazer o impossível acontecer. Eu estava descansada, mas eu estava assim. Meu esposo todo dia ele liberava uma palavra sobre mim. Eu estava fazendo missão. Estava no campo, tinha ido para a Bahia. Voltei, fui para a Argentina. Da Argentina fui para o Paraguai, lá descobri. Só que em 2019 eu tinha feito o mesmo caminho, fazendo missão. E eu tinha perdido um bebê em missão. Porque os planos de Deus não são como o nosso. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que saber aguardar o tempo de Deus. Porque de uma coisa eu sei, a palavra de Deus, ela não volta atrás.
Aquilo que Deus falou na tua vida, Ele vai cumprir. Mas Fernanda, está tudo ao contrário. Mas enquanto você vê ao contrário, confia. Começa a olhar com os teus olhos da fé e a imaginar. Começa a chamar. Traz à existência aquilo que Deus te falou. Começa a olhar com os teus olhos da fé. Porque não é por andar por vista. Não é o cenário. O cenário pode te levar à ansiedade, sim. No entanto, quando o último consulta que nós fizemos com a médica, que ela falou assim com a gente: desiste. É impossível você gerar. Meu esposo falou: está repreendido. Eu vou ser pai. Mesmo que tudo pareça ao contrário, eu aprendi. Porque eu tenho um filho de 22 anos, irmãos. Só que com o tempo foi acontecendo essas intercorrências. E o não começou a se apresentar na minha vida. E eu aprendi com meu filho, vivendo com meu filho, que meu filho também é outro milagre. Isso aqui é um milagre, mas meu filho também é outro milagre, Andréia. Meu filho nasceu, morreu. Deus ressuscitou ele. E eu descobri que ele era surdo. E no dia que Deus curou meu filho, eu estava na casa da minha mãe. E minha mãe, eu não ficava contando para ninguém o que ele tinha. E minha mãe chega bem, esse meu irmão fala assim: parece que esse menino é surdo. E eu comecei a chorar, porque eu estava guardando para mim aquilo 4 meses sozinha. E eu carregava aquilo dentro de mim, mas eu orava, eu pedia a Deus. Não ficava me lamentando, porque o Deus que eu falava assim, Deus ressuscitou. O que é isso diante do Senhor? Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagre. E eu lembro que naquele dia, tem hora que Deus vai provocar em você a tua fé. Deus vai te levar ao limite. Sabe aquele dia, parece que chega o teu limite. É este momento que Deus quer que você use a sua fé. É quando você pensa que os teus limites acabaram. E aquele dia eu me sentia assim tão fraca. Eu falei, não. Minha mãe veio descascando o alho da cozinha e falou assim comigo assim: filha, se conforma. Todo mundo já viu que ele é surdo. Eu falei, não me conformo não. O Deus que ressuscitou é o mesmo Deus que vai curar ele hoje. E eu entrei no meu quarto, comecei a clamar a Deus. E eu falava assim: Senhor, Tu és o mesmo Deus. Eu não tinha muito, isso é 22 anos atrás. Eu não tinha muita experiência com a Bíblia, estava iniciando a minha caminhada. Mas eu tinha lido a palavra, já tinha ouvido a palavra. E o fato de eu ouvir só não quer dizer, mas quando a palavra gera em mim atitude. A palavra tem que gerar algo em mim, porque ela é poderosa. E eu declarava: eu ouvi que a Tua palavra diz que Tu és o Deus de já. E hoje haverá o haja na minha vida. Hoje o meu filho vai ouvir. Hoje o surdo vai ouvir. Eu sei que o Senhor já fez o coxo andar, o paralítico andar. E hoje o surdo vai ouvir. Isso no meu quarto trancada. Mas eu fui para a casa do Senhor e sentei no último banco. E ali eu falei que eu não estava ali. Por isso que nós no culto não podemos ficar desapercebidos. Porque no culto como esse pode ser que Deus libere uma palavra. E se você não estiver atento ao que Deus está falando, você pode perder o que é liberado sobre você. E ali eu estava numa dimensão, eu falo que eu nem estava ali. E eu estava orando: Senhor, é hoje que o Senhor vai curar. Eu sei que o Senhor está aqui. E a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, ó Deus, alguma coisa acontece. Eu comecei a liberar a palavra. E o menino dormindo no meu colo. E ali o culto muito rápido. E eu estava ali e o irmão falou assim: vamos todos ficar de pé que vamos terminar o culto. Eu falei: não acabar o culto não. Senhor, o meu filho não foi curado ainda, como é que vai acabar o culto? O irmão falou assim: gente, eu tenho que quebrar o protocolo. Não é nosso costume, mas só que tem um anjo entrando na igreja. E este anjo está tocando numa criança. Essa criança tem uma enfermidade que para o homem diz que não tem jeito, mas está tocando. Irmãos, eu comecei a sentir um fogo nas pernas. E o fogo foi subindo, veio para a garganta. Eu comecei a gritar na igreja. Me levaram para uma sala, porque eu estava gritando muito. Eu gritava: Deus curou, Deus curou, Deus curou. Mas o menino, Fernanda, continuava dormindo. Só que eu aprendi, é nisso que eu quero dizer, que não é porque o cenário demonstra negativo para mim, eu tenho que perder aquilo que Deus falou. Não, Deus falou e eu falei: não, ele está curado, mas ele está dormindo, Fernanda. Seria normal ele acordar com o seu grito se ele estivesse ouvindo, mas ele está curado, pode orar por ele. E ele ficou olhando para mim assim: eu pode orar e chama pelo nome dele, porque o meu milagre, o teu milagre tem nome. E eu quero convidar você nessa noite: chama pelo teu milagre. O teu milagre tem nome. Declara o nome do teu milagre aí. Começa a mão, derecava-se.
palavra, irmã, de que um anjo entrou, ele ficou, mas Fernanda, ele está dormindo. Ora e chama pelo nome dele. Orou, pastor, fez uma oração. Senhor, abençoa, cumpre o milagre. Falei, agora chama o nome dele. Leonardo Bruno. Ele abriu os olhinhos. Você acha que eu dei tchau? Eu saí correndo para casa. Porque quando eu estava com 1 mês de gestação, o Senhor falou assim que meu filho seria um milagre. E que através da vida dele eu ganharia almas para Jesus através do testemunho dele. E vidas estavam afastadas, Deus traria de volta. O avô dele estava 7 anos atrasado, afastado da presença do Senhor. 7 anos, quando eu chego em casa eu não precisei falar nada. Mas quando eu peguei o chocalho na mão e eu comecei a sacudir o chocalho, a glória de Deus invadiu a sala. E ele caiu de joelho falando em língua estranha. O Senhor renovou aquele homem, ele voltou para a presença do Senhor. O menino foi curado, a glória de Deus manifestada, porque aquilo que Deus falou, quando eu estava com 1 mês de gestação, que ele seria instrumento de Deus. Eu sei que eu estou pregando para alguém que tem promessa, e não importa o tempo que Deus falou, Deus vai cumprir a promessa. Mas mantenha no ambiente de fé. Não se esqueça que quem falou é fiel para cumprir. A palavra dele é verdadeira. Ô Abraão, eu não estou podendo gerar, Abraão, mas eu tenho uma ideia. Tem uma serva egípcia, H. E pode ser que eu tenha filho com você através dela. Ô irmão, não tenta arrumar jeitinho para Deus, não. Eu sei que se a gente entrar aqui na teologia, nós vamos ver que a linhagem desse povo tem autorização para fazer isso, mas só que eu estou falando de um homem, de uma mulher que está caminhando, sendo conduzido por fé. Eu estou te falando de alguém que está ouvindo a voz de Deus e está obedecendo. E por que agora, neste instante, Deus vai deixar de cumprir aquilo que Ele fala? Não, Deus permanece o mesmo que falou. Só que a ansiedade dela vai trazer uma situação dentro da tua casa, vai trazer uma grande crise dentro de casa. Cuidado com o que você faz sem a direção de Deus. Cuidado com o que você faz sem Deus mandar você fazer. Aguarda o tempo de Deus. Não tenta se antecipar. Se Deus não mandou, aguarda, porque Deus sabe o que Ele falou a teu respeito. Eu lembro que eu estou pregando, irmão, mas eu estou indo na direção do Senhor, que Deus está mandando eu falar coisas que eu não estou trazendo, nem eu não estou lembrando de muita coisa, mas Deus está trazendo, eu vou falar. Eu lembro que uns 3 anos atrás, uma amiga minha médica, ela falou assim: Fê, eu não sei porquê, tinha pessoas que ficavam mais ansiosas comigo, porque eu estou com 41 anos, tinha gente que ficava mais ansiosa que eu engravidasse do que eu. Eu falava, meu Deus, eu não tenho essa ansiedade, eu não tinha, eu penso assim, de tudo que eu já vivi com Deus, eu acredito, pastor, que tudo que eu já vivi, que Deus é soberano. Deus não é Deus pela metade. Deus que ressuscita, cura dor de cabeça, cura a coluna. O Deus que faz um braço se esticar é o mesmo Deus que levanta da cova, é o mesmo. Então não tem uma coisa que Deus não possa fazer. E eu lembro quando minha esposa foi no médico, o médico falou assim: olha, você pode fazer uma cirurgia, e essa cirurgia pode te ajudar. Eu falei, não, se Deus falou, nem cirurgia você vai fazer. Porque eu, Fernanda, não estou falando de você, cada um tem a sua fé, da forma de se movimentar com Deus. Eu acredito que Deus é totalidade. Eu acredito que Deus é completo. E eu falava, Senhor, o Senhor vai fazer completo. Se Ele fizer cirurgia, foi a cirurgia que deu a possibilidade. Não vai ser milagre como o Senhor fala. E minha amiga médica falou assim: Fernanda, eu quero pagar uma clínica para você de invicto, como é que fala, gente? Para fazer fertilização. Eu falei, meu Deus do céu, é tanto dinheiro, para que você gastar tanto dinheiro? Porque eu sei que Deus vai fazer. Por que eu vou querer me antecipar em um lugar para gastar um dinheirão, sendo que esse dinheiro você pode ofertar em missão, você pode ofertar na vida de um irmão? Não, injeta, eu falei com ela, isso tudo aí na obra do Senhor, porque vai te trazer semente, porque eu sei que a minha vida está na mão de Deus, e no tempo oportuno, Deus vai fazer.
Mas neste tempo nós passamos muito processo. Foi muito processo. Quando eu perdi meu outro bebê, foi tão doloroso, porque quando eu descobri que eu estava grávida, minha mãe estava dentro da minha casa, com câncer, e eu cuidando da minha mãe com cirurgia do câncer. E eu cuidava, tinha que fazer a obra de Deus, orava nela, ia para Vale de manhã, e cuidava, e dava banho, tirava de um lado para outro. Estava com a viagem marcada. E Deus falando, usando o profeta, não deixe de viajar, porque Deus está mandando. E meu esposo, se Deus falou, Ele vai garantir. Deus sabia que você estava com a passagem comprada, você orou para comprar essa passagem, tudo. Nós temos que saber que Deus é soberano, Ele não é menino, não é homem para que volte atrás naquilo que Ele falou sobre a tua vida. Ela se precipita e traz Agar para o meio. E quando Agar agora deita com Abraão e começa a gerar, a barriga começa a apontar, eu não sei o que acontece, o que entra no coração de Agar, e Agar agora começa a zombar, começa a irritar a Sarai, não sei o que acontece, mas eu sei que agora começa uma crise dentro de casa, por causa de uma precipitação de Sarai. E existe coisas na nossa vida que nós mesmos caçamos com a nossa própria mão. E às vezes a gente fica, Senhor, por que não? E agora ela vai até Abraão e vai dizer assim, Abraão, olha, a serva Sarai, desculpa, Agar, está me irritando, dá um jeito nela. Mas não foi ela que chamou? Não foi ela que colocou alguém para dentro da casa dela, para a vida dela, para a promessa que era dela? Sarai, faça o que você quiser, a serva é tua. E eu lendo alguns textos hoje, alguns estudiosos vão dizer que esse irritar de Sara, essa injúria que ela vai ter contra Agar, alguns dizem que ela espanca ela. Alguns. Ela irrita tanto Agar, e Agar agora decide fugir para o deserto. Ela decide fugir para o deserto. Antes, Agar que implicava com ela, mas agora ela toma uma atitude com Agar, que Agar agora corre. Ela vai correr para o deserto. E ela corre para o deserto e ela para numa fonte de água. Só que quem para Agar é um anjo do Senhor. Porque não adianta eu querer tentar correr, porque Deus é Deus que vai me achar aonde eu estiver. Oh, aleluia. O que ela carregava não era dela. O que ela carregava era de Abraão. Embora a promessa viria de Sara, mas também era filho de Abraão. Então ela está carregando algo que não era dela. Ela está gerando, ela emprestou o útero dela para que fosse gerado algo que não era dela. Então agora ela não pode correr carregando aquilo que não é dela. Não adianta eu querer levar aquilo que não é meu. Eu carrego em mim algo que não é meu. Então eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso correr, eu tenho que suportar. Embora quem causou tudo isso foi Sara. Mas Agar agora tem um encontro, porque a Bíblia vai dizer assim, que ela para no deserto de Sur, lugar do limite. Porque todas as vezes que eu tentar correr daquilo que eu estou ali fazendo que não é meu, Deus vai colocar limite. Deus tem limite para mim e para você. Não adianta tentar correr, porque Deus vai colocar limite. O anjo do Senhor para lá no deserto de Sur e vai dizer para ela assim, ei Agar, de onde tu vens e para onde tu vai? Da onde você está vindo? Ele sabia. Mas tem hora que Deus quer tratar com a gente e trazer a nossa memória de que nós estamos correndo. Eu estou correndo. Eu estou vindo da casa da minha senhora Sara. Então volta para lá. Volta para lá. E aqui eu entro naquilo que Deus me revelava a respeito
que nós não podemos abrir mão das consequências que nós geramos. Porque aquilo que nós fazemos vai gerar consequência tanto para o reino de Deus, tanto para o bem, tanto por aquilo que eu me precipitei. Vai gerar consequências. Pecados perdoados, mas tem consequências. Existe atitude na minha vida que eu não posso transferir para alguém aquilo que eu fiz, trazendo a responsabilidade, mas foi eu que gerei, e eu tenho que encarar este problema, eu tenho que encarar a situação, e tenho que aprender a lidar com ele, até chegar o dia de Deus achar por bem, acabar e anular essa situação. Mas nós não podemos ser irresponsável de fazer alguma coisa aqui e deixar. Pensa bem comigo, igreja. Se não foi confortável para Sara ver a H embora, meu problema acabou. Meu problema até então era ela estar com a barrigona, e eu tenho que encarar todo dia. Eu errei, eu falhei, eu tomei uma decisão precipitada. Por que eu não aguardei, irmão? Quem nunca agiu fora da direção de Deus e gerou em você consequência? Quem nunca? Eu já. Eu lembro que uma vez Deus não mandou. Eu sabia que eu ia mudar para um apartamento. O apartamento estava ainda em reforma, e eu querendo mudar, porque eu queria que ele saísse do aluguel. E Deus falou assim: ainda não é o tempo. Eu já tinha reformado o Tiago, o apartamento todinho. Tinha mandado fazer janela, estava tudo, gastando tudo que a gente tinha. E fizemos no apartamento tudo. E Deus falou assim: ainda não é o tempo. Eu já tinha até entregado. Estava ansiosa para sair do aluguel. Mas o Deus que te mantém, que é provisão na tua vida, Ele é responsável para ir contigo. Só que eu olhava assim: não tem como a gente continuar no aluguel. O apartamento está vazio da minha mãe, vamos embora para lá. Só que não era ainda o meu tempo, não era o tempo de Deus na minha vida. Eu tinha que aguardar Deus sinalizar. Aleluia. E eu entrei, fui para lá. Irmão, pensa numa dificuldade que eu passei. Mas por que Deus estava te castigando? Não, porque Deus queria me ensinar. Deus queria que eu entendesse que eu vivo na dependência dEle. E quem vive na dependência de Deus tem que andar na direção de Deus. É no tempo de Deus, na hora de Deus, porque Ele sabe a hora certa. Deus sabe a hora certa de agir. E às vezes o cenário tenta nos envolver. Por isso que nós temos que caminhar por fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tem uma atitude dela que gera consequência de uma cura. Por quê? Porque a situação que ela vive, se ela fosse olhar para ela, para a roupa dela, ela ia olhar: eu estou sangrando, eu não tenho força, mas eu não estou olhando para minhas vestes. Eu vou lá tocar, e se eu tocar eu vou ser mudada, se eu tocar eu sararei. Ela era convicta da atitude, da fé que ela tinha. Irmão, você não vem aqui à toa neste culto, não. Tu veio movido pela fé, crendo que aquele que pode estar aqui neste ambiente, está aqui neste lugar. E pode ser que hoje você toque nele diferente. A atitude de adorar, a atitude é tua, a consequência é Ele quem manda. A consequência é Ele que vai fazer. Que consequência? Curar, libertar, transformar. É Ele. Só quem crê levanta a mão e glorifica. Oh, aleluia. Ou ela decide: eu vou tocar, e eu não vou para brincadeira. Eu vou tocar, eu vou ter uma atitude. Eu vou ter uma atitude. E a atitude dela vai mover ela. A atitude move ela. H volta. E eu fiquei imaginando assim. Foi um palestrar de Deus comigo. Nós que somos mulheres, vamos falar de mulher, as filhas do rei. Vou falar de nós. Porque mulher, parece que eu sei que tem homem mais ansioso também, né? Mas vamos puxar para as mulheres que é melhor. O homem recebe também. Mas mulher é mais ansiosa. Mulher mais ansiosa. E eu fiquei imaginando assim, para ela foi confortável. Então quando Deus manda, eu fiquei imaginando, o Espírito de Deus falou: ensinando isso no meu coração. Quando Deus manda a H voltar, eu falo assim: vai minha filha, obedece, porque a partir de agora há uma promessa sobre a vida de H e sobre o filho que está no ventre dela. A partir do momento que o anjo tem um encontro com ela, lá nessa fonte, lá nesse poço de Lehel, ela vai dizer assim: o Deus que me vê. Porque até então era o Deus de Sara.
era o Deus de Abraão. Mas agora ela vai entender: o Deus que me vê, o Deus que me vê. Ei, não adianta tentar se esconder. Ela era egípcia, ela não era da descendência de Abraão, ela era egípcia. Mas o Deus de Abraão começou a ter um encontro com ela, e a partir daí Deus faz uma promessa: o teu filho que está no teu ventre, Ismael, ele também será pai de nações. Ele também será agora, terá multidões. Há uma promessa agora sendo gerada pela obediência. Volta lá e se humilha. Ela poderia contender, mas não foi eu. Ela poderia dizer assim: mas não foi eu que causei. Mas você vai lá para resolver essa situação. Porque uma coisa é você fugir por vontade própria. Outra coisa é Deus mandar você ir quando chega o tempo de Deus. Uma coisa é eu ser conduzida ao deserto, Deus me levando. Outra coisa é eu correr e querer ir para o deserto com minhas próprias pernas. E Deus deu a oportunidade a Agar volta lá. Aí, irmão, eu imagino quando Agar está voltando, Sarai, meu Deus do céu, eu vou ter que conviver com essa mulher. Para você aprender, Sara, nunca mais se precipitar, mas aguardar no tempo de Deus. Aguardar, porque o Deus que te fez a promessa, o Deus falou que ia acontecer, aleluia, vai acontecer. Não importa o tempo, não importa a impossibilidade, oh aleluia, Deus vai cumprir, Sara, oh aleluia. Agora imagino a barriga crescendo, ela olhando: eu nunca mais vou me precipitar, Senhor, eu vou aguardar em Ti, eu vou esperar em Ti. Coisa boa é esperar em Deus, porque enquanto você espera, Deus trabalha em você. Enquanto você espera, Deus vai moldando você. Enquanto você espera, Deus vai trabalhando em você. Aguarda a promessa, aguarda o tempo, porque o tempo é necessário para te moldar, para trabalhar, e o nome do Senhor ser glorificado. Mas Fernando, está tudo ao contrário. Se preocupa não. Não foque no cenário, foque no que Deus falou. Traz à memória o que Deus falou. Traz à memória o que Deus falou ao teu respeito. Traga à memória o que Deus falou sobre a tua vida. Oh aleluia. Traz à memória aquilo que traz esperança. Volta, Agar voltou. E agora Deus muda o nome de Abraão para Abraão, e muda o nome de Sarai para Sara. A Bíblia agora vai dizer que Deus faz novamente, Ele reafirma essa promessa. Ele traz de volta, traz a memória de Abraão. Abraão, tu vai gerar, tu vai ter filho, Abraão. Tu vai ter filho. Mas Senhor, quando a gente lê a Bíblia e vê o desfecho da história, é muito bom, a gente se alegra e vê o poderio de Deus, mas viver dentro do contexto é diferente. Abraão agora não é menino, Abraão já tem 99 anos. Sara já é uma mulher que não tem mais costumes. No entanto, que quando os anjos do Senhor, o Senhor, em forma de teofania, aparece para Abraão e reafirmar essa promessa sobre a vida dele, Sara, quando ouve atrás da porta, ela ri. Ela ri por quê, irmãos? Porque ela é perfeita? E estava debochando? Eu não sei, mas de repente ela estava olhando para a forma natural da situação, porque ele já não tinha mais o costume, ela não tinha mais costume de mulher e nem ele de homem. Então ela está olhando: meu Deus do céu, agora que eu vou gerar. E eu sei que tem gente que está aqui dentro, que está nessa condição: meu Deus, a situação já passou tanto tempo, meu Deus, mas ainda esse negócio, o Senhor vai fazer acontecer. Deus está dizendo: sim, eu vou fazer, porque o tempo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. A promessa de Deus não vai cair por terra sobre a tua vida. Deus vai cumprir. Passa o tempo que passar, o cenário pode mudar, a circunstância pode não ser favorável, mas aquilo que Deus falou vai cumprir, sim. Aleluia. Olha, daqui a 1 ano Sara dará um filho. Sara ri.
Sara, não ri. Não ri não, ela tenta disfarçar, mas sabendo que ela tinha rido. Eu quero convidar você nessa noite a trazer à tua memória a promessa de Deus. Todos nós aqui temos uma promessa de Deus. E a maior promessa é que nós estaremos com Ele na mansão celestial. A melhor promessa, porque se da terra, oh aleluia, porque aquilo que Deus fala, não homem, Deus. Estou falando que Deus fala, porque é muito perigoso hoje em dia, né? Muito perigoso. O que Deus falou, Deus vai cumprir. O que Deus fala, Ele cumpre. Acontece. Por isso que é bom a intimidade com Deus, andar com Deus, alinhado com Deus, em comunhão com Deus, porque você vai saber identificar a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. Por isso que quando Ele fala, Ele cumpre. Oh aleluia, oh aleluia. E quando o Senhor traz essa situação que fala, nós lemos no texto 21, e o Senhor lembrou-se de Sara. Porque aquilo que Deus determina sobre nós, aquilo que Ele fala, não vai cair por terra, não vai falhar. E eu achei tão lindo aqui, ó, o que Deus, no tempo determinado que Deus tinha falado. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Deus vai fazer. Deus vai abrir porta. Deus vai realizar sonho. Deus vai realizar sonho. Mas está tão fora da minha realidade. Não se preocupa não. Está ao alcance da mão de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Para Ele nada é impossível. O mesmo Deus que falou com Abraão e passou o tempo necessário para Abraão aprender, para Abraão entender, para Sara aprender, Ele cumpriu com a sua palavra. E eu sei que eu estou pregando nessa noite para pessoas que estão aqui, que estão debaixo de uma promessa. Mas Fernanda, passou tanto tempo. Aguarda no ambiente de fé. Aguarda no ambiente de fé. Aguarda no ambiente de fé. Não é por aquilo que você está vendo, não é da forma que você está vendo. O momento não vai definir o que Deus determinou sobre a tua vida. Não é este momento que você está vivendo que vai definir o que Deus falou. Não, ei, aguarda, espera. O Espírito de Deus está aqui e está trabalhando em emoções, está trabalhando no equilíbrio emocional de alguém, porque a vontade do teu inimigo é desestabilizar as tuas emoções, para você tomar atitude precipitada. Foi isso que aconteceu com Abraão, desestabilizando ele, para que ele tivesse uma atitude precipitada, juntamente com aquilo que Sara convida ele. Mas eu estou pregando para a gente que o Espírito de Deus está aqui e está dizendo: eu vou trazer equilíbrio. Tu não vai agir da forma que estava agindo, não vai falar o que não tem que falar. Ei, aquieta a tua alma, espera confiante nele, aguarda retamente. O tempo de Deus está chegando. Ei, Jesus está voltando e Ele tem pressa de cumprir promessa. Tem promessa que Deus fez há 7 anos atrás. Tem promessa que Deus fez 10 anos atrás, de gente que está aqui neste ambiente, e Deus está